Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 18. Não vou fugir do tema, irmãos, dessa campanha. Grato a Deus também por esse tema, tempos de plantar. É um tema não muito discutido, né? Não muito pregado. Ainda mais uma campanha, né? Temos visto aí campanha de tudo que é jeito. Mas essa campanha aqui nos ensina como prosperar na vida com Deus é muito importante. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo de número 18, os irmãos encontraram? Amém. Eu vou ler os versículos, a igreja me acompanhe, em nome de Jesus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldado e alguns guardas enviado pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Eu sou, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-se e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei eu de beber do cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seus comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Somente até aí. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, graças e louvores nós damos a Ti nesta noite, Pai. Agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais este culto, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de poder, ó Pai, ouvir, ó Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Deus, que o Senhor tem a se revelar a nós aqui esta noite, ó Pai. Senhor, que nesta noite, ó Deus, os corações, ó Pai amado, possam ser abertos, ó Deus, por intermédio do Teu Espírito Santo, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai amado, e que os nossos corações, ó Pai, estejam sensíveis, ó Senhor, à Tua mensagem, ó Pai. Que nós não venhamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Tira toda a distração, todo pensamento contrário, ó Pai amado, nesta noite, para que nós possamos estar ligados, ó Pai amado, naquilo que o Senhor tem a revelar e a manifestar aqui em nosso meio, ó Deus. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Receba a glória para Ti, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, como eu já havia dito de início, né? O tema, tempo de plantar.
É um tema de bastante coisas para se tirar por intermédio da palavra de Deus. O Lucas, eu perguntei para o Lucas o tema, né? A palavra-chave, mas ele disse que podia ficar à vontade, adentrando neste tema. Então o Senhor gerou no meu coração aqui, irmãos, o capítulo de número 18 do Evangelho de João, que vai nos mostrar o momento em que Jesus é entregue aos malfeitores, no momento em que Jesus é entregue aos chefes do sacerdote. Eu quero nesta noite, irmãos, trabalhar alguns pontos para nós entendermos o significado da oração, para que nós possamos entender o que a oração ela revela a nós e a importância de nós orarmos, de nós termos uma vida com Deus, de nós colocarmos os nossos joelhos no chão, levantar as nossas vozes para os céus, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se revele a nós. E aqui, irmãos, no capítulo de número 18 do Evangelho de João, nós podemos analisar que Jesus, quando ele chama os seus discípulos para o Monte Getsêmani, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a Bíblia ela vai nos dizer que Jesus, ele está com os seus discípulos, Jesus ele chama os seus discípulos até o Monte de Getsêmani, e ali com os seus discípulos, Jesus, ele faz uma separação, e ele diz para 8 dos seus discípulos, ficai aqui, enquanto eu subirei com Pedro, Tiago e João. A Bíblia nos fala que Jesus ele sobe com Pedro, Tiago e João, e num determinado momento, Jesus ali ele para e pede para que Pedro, Tiago e João fiquem ali, que ele iria adentrar em um outro lugar para que ele pudesse rogar a Deus em oração. E nós vemos, irmãos, que Jesus, quando ele chama o Pedro, Tiago e João, Jesus ele diz para Pedro, Tiago e João, a minha alma está aflita, eu estou com a minha alma angustiada, ou seja, Jesus ele está passando por um momento de angústia, porque está chegando a sua hora, está chegando a hora da sua crucificação. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, Jesus, por saber do que havia de acontecer com ele, a sua alma, ela fica aflita, a sua alma, ela fica angustiada. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, se não me falha a memória, Lucas, ele vai narrar que Jesus, quando ele entra nesse cenário de oração no Getsêmani, a Bíblia nos fala que Jesus, no momento de oração, a angústia dele é tão grande, tão profunda, que em momento de oração a Deus, ele começa a soar gotas de sangue, ou seja, o seu suor é misturado com sangue e ali começa a lavar o chão aonde Jesus estava orando de tamanha angústia e aflição. Percebes, irmãos, que quando Jesus ele chama os discípulos, e quando ele chama aqueles a qual tem intimidade com ele, Jesus ele chama os discípulos para um momento de angústia, um momento de aflição, um momento onde a alma de Cristo está completamente abatida. E o que eu entendo com isso? É que há momentos na nossa vida, irmãos, que Jesus ele nos chama para nós adentrarmos com ele em momentos de aflições, em momento de angústia, em momento de perseguição, em momento de tribulação, assim como Jesus ele havia feito com os seus discípulos aqui, conforme nós fizemos a leitura. Com base nisso, irmãos, nós podemos analisar que Jesus, quando ele começa a orar, e ele ora a Deus, e ele começa a dizer, Pai, aqui no versículo de número, se você puder abrir aí, abre aí, irmãos, para nós lermos junto, Mateus 26, quero fazer essa leitura com os irmãos. Mateus 39,
Amém? Os irmãos encontraram? Olha o que o versículo 39 do capítulo 26 vai dizer. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Percebe que Jesus, ele está orando a Deus, ele sabe do seu propósito, e ele sabe do que tem a vir sobre ele. Mas em oração, Jesus ele clama a Deus e diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus ele está nos mostrando aqui, irmãos, o que nós devemos tomar como lição, e muitas das vezes em nossas orações, que nós queremos que seja feita somente a nossa vontade, que seja feito somente o nosso desejo, que seja somente feito aquilo que nós queremos, mas nós não nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus. É por isso, irmãos, que muitas e muitas das vezes nós nos frustramos com o relacionamento, muitas das vezes nós nos frustramos com o trabalho, nós nos frustramos com diversas coisas, porque nós não consultamos a Deus em oração. E quando nós consultamos, nós dizemos a Deus: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. E aí Deus ele olha e diz: mas isso não é para você agora, esse não é o momento. Mas nós nos esquecemos de dizer: Senhor, eu quero isso, mas contudo, primeiro seja feita a tua vontade. Primeiro seja feito aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Primeiro seja feito a história a qual o Senhor escreveu para mim. O meu desejo é que essa situação ela mude. O meu desejo é que o meu marido converta. O meu desejo é que a porta abra. O meu desejo é que eu encontro um esposo ou uma esposa. O meu desejo é esse, Deus. Mas primeiro, Pai, seja feita a tua vontade. Primeiro eu preciso aprender a descansar em Ti, Senhor. Primeiro eu preciso obedecer a Tua voz. Agora imagine, irmãos, se Jesus, vamos só fazer uma ilustração aqui. Imagine se Jesus ele agisse da mesma forma que nós agíssemos. Hoje nós não teríamos um intermediador, porque Cristo não teria ido para a cruz do Calvário. Se Jesus estivesse no momento de angústia, alguns estudiosos, irmãos, dizem que este foi um momento de tamanha depressão que Jesus ele passou aqui no Getsêmani. Por conta do suar sangue, por conta da angústia, por conta dele olhar para aquele cálice, que dentro daquele cálice, irmãos, está toda a ira de Deus. Jesus, ele olha para aquele cálice, ele vê toda a ira de Deus sobre aquele cálice, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabe tamanha ira que irá ser despejada sobre ele. Mas aí ele lembra, irmãos, que ele está ali por um propósito, e ele lembra que quem colocou ele ali foi Deus, quem o chamou foi Deus. Da mesma forma, irmão, que Deus ele faz com a minha e a sua vida. Deus ele nos chama e Deus ele se responsabiliza da nossa chamada. Deus ele se responsabiliza, irmãos. É por isso que nós temos que aprender a confiar e a descansar no Senhor. E aí nós vemos, irmãos, que após Jesus fazer esta oração, Jesus ele volta. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Pedro, Tiago e João, a qual Jesus havia chamado para estar com ele no momento de angústia, no momento de aflição. Quando Jesus volta, cadê os camaradas? Estão dormindo. E aí no versículo 41 aí de Mateus, Jesus ele vai dizer: vigiem e orem para que não caiam em tentação.
Jesus ele nos dá aqui um ensinamento para que nós nos esquivamos das tentações e das aflições e das angústias que muitas das vezes sobrevêm a nós. Ou seja, vigiai e orem, vigiem e orem, para que vocês não venham cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Jesus ele nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos estar em vigilância e o tempo todo em oração, para que nós não venhamos cair em tentação. Após acontecer, irmãos, esse cenário que a Bíblia nos mostra, nós vemos que Jesus termina de orar, e aí vem aqueles soldados, juntamente com Judas Iscariote, e ali os soldados perguntam quem era Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Judas ele aparece e beija Jesus com ósculo santo. E ali Jesus, ele olha para Judas e diz: você trai o Filho do Homem com um beijo. Jesus agora ele é traído. Jesus agora está se cumprindo aquilo que havia sido prometido, profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. E ali é o momento de Jesus, ele beber do cálice da ira de Deus. Observe uma coisa, Jesus termina de orar. Após a oração, Jesus, ele é acometido pelos soldados do sumo sacerdote, e ali os soldados eles vêm, Judas ele vem e beija Jesus. Percebe uma coisa, Judas, ele fazia parte de quem, irmãos? Judas fazia parte dos discípulos. Judas, ele estava em todo o tempo com Jesus. Aonde Jesus ia, Judas, ele estava presente. Judas, ele era amigo de Jesus. Judas, ele era íntimo de Jesus. Por que eu digo que Judas era íntimo? Porque naquele tempo você só beijava no rosto de quem você tinha intimidade. Naquele tempo você só beijava com ósculo santo aquele a qual você tinha intimidade, aquele que você tinha como amigo, como íntimo, parceiro, aquele que você andava lado a lado. E Jesus, ele era amigo de Jesus. Só que agora ele passa para o outro lado, irmãos. Judas, ele usa de uma intimidade, não para adentrar na presença do Senhor, mas sim para usar daquele ósculo santo para entregar Jesus aos malfeitores. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que após Judas beijar, e aqueles homens perguntarem quem era Jesus, a Bíblia fala que Pedro ele tira uma espada da bainha e ali ele corta a orelha de Malco. Decepa a orelha de Malco. Pedro ele está irado. Pedro ele quer de todas as formas proteger Jesus. Mas aí a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Percebe uma coisa, que quando Pedro ele corta a orelha de Malco, o que Judas faz? O que Jesus faz? Se ajoelha e cura aquele homem daquela ferida. Irmãos, só é capaz de sarar quem você não feriu, quem tem uma vida de oração. Só é capaz de você sarar a vida de alguém que você não feriu, se você tem uma vida de oração. Por que eu falo isso? Porque no momento de oração, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo.
Jesus ele fala, vigie e orem para que não caia em tentação. A primeira tentação que veio, porque que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha. E aí Jesus ele pega, mesmo ferido, porque Jesus ele já estava angustiado, já estava triste, já estava passando por aquele momento em que ele sabia que ele ia beber do cálice. Agora Jesus ele é traído pelo seu melhor amigo. Agora Jesus ele foi traído pelo seu amigo por um beijo. E Jesus, mesmo ferido, ele usa da sua ferida para sarar uma outra ferida que foi aberta não por ele, por outra pessoa. Mas somente quem tem uma vida de oração usa da sua ferida para sarar a ferida de outra pessoa, a qual você não feriu. Quem está entendendo? Só pode, irmãos, usar dessa benignidade, dessa bondade, quem tem uma vida de oração. Judas ele pode até fazer mal para Jesus. Judas ele pode até fazer mal para a minha e para a sua vida. Mas é nós que decidimos nos tornar tão mal quanto aquela pessoa que nos fez mal. Quantos Judas, irmãos, se levanta em nossa vida? Quantos e quantos Judas se levanta para nos trair, para nos ferir, para nos abraçar dizendo amigo? Mas aí, irmãos, nós somos traídos. Mas só quem tem uma vida de oração não se torna igual àquele a qual feriu. Muito do pelo contrário, irmãos. Porque aí as pessoas dizem, fulano fez isso comigo, eu vou fazer igual. Falaram de mim, eu vou falar também. Se levantou contra mim, eu vou se levantar também. Irmãos, só decide ser igual àquele que te fez mal, quem não tem uma vida de oração com Deus. Só decide ser igual àquele que te faz mal, quem não tem uma vida com Deus, quem não ora, quem não se entrega ao Senhor. Porque Jesus, irmãos, ele podia muito bem se levantar contra a vida de Judas, mas ele decidiu, no momento da sua traição, ferir uma pessoa a qual ele não feriu. Jesus acabara de ser ferido. Jesus ele estava com um monte de problemas ali, mas ele decidiu sarar a quem ele não havia ferido. E ele ainda exorta Pedro, dizendo para Pedro, aqui no versículo de número 45. Não, desculpa, né? Aqui no versículo 53. Aí ele diz assim no versículo de número 53, olha o que Jesus ele fala. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Só pode, irmãos, dizer tais palavras quem tem uma vida de oração. Nós não podemos, irmãos, dizer que nós não temos tempo de orar. Porque muitas das vezes, a nossa desculpa é, eu não tenho tempo de orar. É ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros aqui com nós mesmos. Por que você não ora? Não tenho tempo. Paulo ele vai dizer, orai sem cessar. O que seria orar sem cessar? É você fechar a porta do seu quarto e ficar lá o dia inteiro? Não. É você estar o dia inteiro ligado com o Senhor. É você, a cada passo que você dá, é você falando com o Senhor. É cada momento no emprego, é você conversando com o Senhor. É quando você sai, você fala com o Senhor. Quando você chega na sua casa, você fala com o Senhor. Porque isso
é ter intimidade com Deus. Isso, irmãos, é ter desejo da sua chamada, da sua vocação. Então, irmão, nós não podemos dizer que nós não temos tempo de orar. Tempo, nós temos que fazer ele criar, irmãos. Porque nós, muitas das vezes, não priorizamos certas coisas. Aí nós dizemos que nós não temos tempo. Mas nós fazemos o tempo surgir quando nós priorizamos determinadas coisas. Eu vou priorizar isso, não tenho tempo, mas eu acho. Aí ele aparece. Mas se eu não quero ter um tempo de oração, é porque eu não tenho prioridade. Aí eu não planto. Porque, irmãos, a oração, ela é o combustível da igreja. Presta atenção, a oração é o combustível da igreja. Não tem outro jeito, outra forma de nós nos comunicarmos com Deus se não for por intermédio da oração. Deus, ele tem inúmeras e milhares de formas de falar conosco, seja por um ônibus atrasado, seja por usar o profeta, seja através da sua palavra, seja por usar uma mula, uma pedra, seja o que for, Deus, ele vem e fala conosco. Mas nós só temos um meio de falar com Deus, através da oração. É por isso que Jesus, irmãos, ele sempre nos mostra que ele levava uma vida de oração. Jesus, ele, quando ele anda sobre as águas, antes dele andar sobre as águas, o que ele fez no monte? Orou. Antes dele escolher os seus discípulos, Jesus, ele passou a noite inteira orando. E mesmo assim ainda apareceu um Judas lá. Olha que interessante. Jesus, ele orou a noite inteira pelos seus discípulos. E quando ele escolhe seus discípulos, vem um abençoado igual Judas. Jesus, irmãos, antes dele ir para a cruz, o que Jesus faz? Ele ora. Jesus, quando ele está na cruz, o que ele faz? Ora. E agora, irmãos, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o que Jesus faz? Ele intercede por nós em oração. Mesmo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, ele continua intercedendo pela igreja, pelos a qual o Senhor deu a ele. Nós temos que orar, irmãos, para que nós possamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos ter uma vida de oração. Glórias ao Senhor Deus. Abra sua Bíblia aí, irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 13. Enquanto eu vou beber uma água aqui, deixa eu pegar. Evangelho de João, 14, 13. Olha o que Jesus ele vai dizer aí, irmãos. Os irmãos acharam? Vai dizer assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só o que Jesus ele fala: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, Jesus ele está passando algumas instruções para os seus discípulos antes dele se retirar, antes dele ser crucificado. Então Jesus ele fala sobre a casa do Pai, Jesus ele fala sobre a sua segunda vinda, Jesus ele vai falar sobre o Espírito Santo, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, Jesus ele vai inaugurar a nova aliança com o seu sangue, e por fim, irmãos, Jesus ele vai narrar aos seus discípulos sobre oração, o fundamento da oração, porque Jesus ele sempre frisou que nós devemos orar. Vocês conseguem entender, irmãos, comigo?
A igreja está aí? Talvez a mensagem não seja aquilo, né, irmãos, que geralmente a gente queira ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. É o que nós necessitamos. Dentro desse versículo, Jesus ele nos traz 4 verdades. Eu trouxe aqui essas 4 verdades, irmãos, e eu quero dizer aqui com os irmãos. A primeira verdade: a propriedade ilimitada da oração. Ou seja, no início do versículo, Jesus ele vai dizer: tudo que pedirdes. Ou seja, Jesus ele não coloca limites em nossas orações. Ou seja, a oração ela não conhece limites, a oração ela não conhece barreiras, a oração ela não conhece empecilhos, muito do pelo contrário, irmãos. Jesus ele estabeleceu aqui tudo que pedir, ou seja, a propriedade da oração é ilimitada. Não tem nada que nos impeça de orar a Deus. Eu falo isso, a minha pele chega a tremer, irmãos. Não tem nada que nos impede de nos comunicar com Deus. Não existe limitações, irmãos. A oração ela é ilimitada. Paulo e Silas estavam na prisão. Pernas amarradas, braços amarrados, estão no calabouço, apanharam, estão sangrando, alma doendo, todo ferido, machucado, momento de angústia. O que eles fazem? Vamos orar e glorificar o nome santo do Senhor. E como a oração ela é ilimitada e ela não conhece barreiras, o Senhor ele vem e quebra as cadeias, quebra as muralhas e liberta Paulo e Silas. Esse é o poder da oração, irmãos. A segunda verdade da oração: a mediação e a eficácia da oração. Tudo que pedirdes em meu nome. Olha só, quem é o intermediador, irmãos? Quem faz a ponte entre Deus e os homens? É Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele, irmão, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. É Jesus, irmãos, é Jesus, Ele que é o intermediador, Ele que é a mediação eficácia, Ele que é a mediação eficácia para a minha e para a sua vida. Você tem noção que é isso? Nós não oramos a deuses mortos, nós oramos a um Deus vivo. Nós oramos a um Deus que ressuscitou. Nós oramos a um Deus que disse: eu vou voltar. É esse Cristo que nós rogamos, irmãos. O Cristo que quando morreu ele disse: eu volto. Sabe o que eu acho mais interessante? Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Jesus, quando ele morre, a Bíblia nos fala em Lucas, se não me falha a memória, que quando a pedra é removida, onde Jesus havia sido colocado, quando os soldados eles entram, a tumba onde Jesus estava deitado, estava sobre ela o véu que Jesus havia sido colocado em Jesus, e esse véu ele estava dobrado. A cultura judaica daquele tempo, ela tinha uma seguinte regra: se você me convidasse para ir na sua casa almoçar, e quando eu terminasse de almoçar, se eu pegasse... Nasceu, pastor, esse fone aqui? Posso pegar rapidinho?
Deus abençoou aqui, preparou até um pano. Após eu tivesse me alimentado, se eu pegasse aquele pano, que eu limpei a minha boca e colocasse ele sobre a mesa assim, eu não voltaria mais naquela casa para comer ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas se após a refeição eu pegasse aquele pano, dobrasse bonitinho e colocasse sobre a mesa, eu estava dizendo: eu vou voltar. Gostei da recepção, eu volto. Os irmãos estão entendendo? Quando os soldados judeus, e romanos, eles olham naquela tumba e vê o pano de Jesus dobrado, Jesus era como Jesus estivesse para eles: eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Eu fui e volto para aqueles que permanecem fiéis em constante oração. Porque eu dei a minha vida por amor a eles, por amor à igreja. Foi por amor, irmãos, a nós. É por isso que Jesus, ele deixou o paninho dobrado, dizendo que ia voltar, e ele é o intermediador. E Timóteo vai dizer que ele é o intermediador entre o homem e Deus. É Cristo que faz a ponte. Não é Maomé, não é deuses estranhos, não é estátua de barro, não é, irmãos, é Cristo. O véu do templo foi rasgado. Agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Jesus, ele fala: abra a porta do seu quarto, fecha e adentra em oração, em secreto, porque o meu Pai em secreto, ele vai responder a vós. É você conversar com Cristo e ele está do seu lado, irmãos, te acariciando e dizendo: fica tranquilo, aquieta a tua alma, se acalma. Eu ainda estou no domínio de todas as coisas, eu ainda estou no governo, a minha promessa, ela está de pé. Continue em fervente oração nessa comunhão com Deus. Não negocie o seu lugar secreto. Não negocie, irmãos, a sua oração com Deus. Não negocie o tempo que você tem com Deus, com Jesus Cristo. Não negocie. Rejeite os pratos que o mundo coloca sobre a tua mesa, para que vocês possam estar com Cristo em fervente oração. Existe uma mulher que eu não vou lembrar o nome dela agora, do tempo antigo. Ela tinha 19 filhos, e ela era uma mulher que tinha uma vida de oração. Mesmo ela tendo 19 filhos, ela dedicava 1 hora de oração por dia, porque ela não negligenciava o tempo a sós com o mestre. Um dos reformadores diz: eu oro 5 horas por dia. Meu filho de 16 anos, ele ora mais que eu. É prazer em estar com aquele que faz a intermediação. É prazer em estar a sós com Deus. É prazer em estar com Cristo ressurreto. A terceira verdade, irmãos, é a promessa segura. Olha a promessa segura: eu farei. Aquele, irmãos, que nos ensina a orar, ele promete ouvir as nossas orações. Aquele que nos ensinou a orar, aquele que entregou a sua vida, ele nos promete que irá ouvir
todas as nossas orações. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos de... Não é que nós nos esquecemos, é que nós temos preguiça. Desculpa, vou usar o português claro. A gente tem preguiça, irmãos. Porque se a gente for deixar por nós mesmos, a gente não ora. Eu já acordei algumas vezes, irmãos, ajoelhado no sofá da sala. O joelho chega, estava queimando. Irmãos, eu tenho que ser sincero. Às vezes, mas a gente não pode deixar ser vencido. Porque o Senhor, Ele prometeu que Ele irá ouvir as nossas orações. Mesmo nós estando cansados, chamando Jesus de Genésio. Mesmo a gente... Esses dias eu tive uma experiência, irmão. Só abre um parênteses aqui de novo. Eu levantei para orar, estava no propósito. Eu fui orar, eu já entrei dando a paz do Senhor para Deus. Estava tão cansado naquele dia que eu acordei e eu disse: graça e paz, Senhor. Bom dia, Deus abençoe. Quando eu fui perceber, eu falei: opa, tô todo bagunçado. Ainda bem que o Senhor, Ele conhece o meu coração e sabe que a minha intenção não era me apresentar dessa forma. Mas eu não poderia me render ao cansaço e não conversar com Deus, porque Ele me ensinou, assim como Ele estava ensinando aos discípulos, que Ele iria ouvi-los, que Ele iria nos ouvir quando nós entrarmos em oração para com Ele. O quarto, irmão, a quarta verdade, o propósito maior da oração. Aqui pega, hein? O propósito maior da oração: para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, perceba uma coisa: por mais que nós oramos, nos esforçamos, dedicamos em oração, não há mérito nenhum em nós. Não há mérito, irmãos. Eu posso vir aqui e falar que eu oro 5 horas, 6 horas por dia, mas isso não é mérito meu, irmãos. Porque se Cristo, se Deus não me desse essa oportunidade, eu não estaria rogando a Ele em oração. Nós oramos para glorificar a Deus, nós oramos para glorificar o Pai por intermédio de Jesus Cristo. Porque por intermédio do mediador, Deus é glorificado. É por isso, irmãos, que hoje a igreja moderna, ela perdeu essa essência da oração. Ninguém mais quer orar, irmãos. Vamos ser sinceros. Faz uma campanha de oração. Vê quantos irmãos vêm. Não vem, irmãos. Agora faz uma campanha com a chave do ano. Faz uma campanha derrubando gigantes. Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Eu só estou fazendo uma analogia aqui para os irmãos entenderem. Faz uma campanha de cura e libertação, a igreja ora. Aí você faz uma campanha de oração 1 hora. Aí vem, ora 5 minutos e fica. Aí vai beber água. O galão na hora da oração chega, acaba mais cedo, né? Desejo, irmãos. Tem Aí fala: não tenho palavra. Ah, irmão, tem. Tem. Por que eu falo que tem? Porque Jesus, ele fala assim: não vos chamamos mais de servo, mas sim de amigo.
Nós temos um relacionamento com Jesus, com Cristo, de amizade. Da mesma forma que eu chego no pastor aqui e falo: pastor, eu estou passando por uma situação, pastor, e a minha casa está assim, assim, assado. Se deixar, eu fico, olha, porque crente gosta de falar, é ou não é? E fala, irmãos. Aí quando chega na oração para falar com Cristo, por que nós fazemos isso? Porque nós limitamos a oração e limitamos a Cristo. Nós achamos por Cristo ser soberano, quando nós entramos em oração, Ele já sabe tudo o que a gente quer, e aí a gente fica por isso mesmo: Senhor. Não, irmãos. Por que quando Cristo Ele olha para o cego Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que o cego queria? Sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Vamos ver se você tem fé suficiente. Vamos ver se você confia mesmo no meu nome. É você entrar em oração com o Senhor e expor tudo. Senhor, hoje eu acordei, cheguei no serviço, aquele atribulado já veio se levantar contra mim, mas eu rogo pela vida dele, apresento a vida. Senhor, o motorista correu demais, me assustou. Irmãos, motorista. Olha, Deus na casa aí, viu, pastor? Você nem porque eu falei motorista. Então, irmãos, nós temos, a igreja hoje, ela tem negligenciado a oração, as reuniões de oração. Porque, irmãos, sem a oração, sem nós orarmos a Deus, nós jamais suportaremos o sacrifício da cruz do Calvário. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não suportamos as lutas, as adversidades, porque nós não oramos, porque só suporta o Calvário, a cruz do Calvário, quem não negligenciou a oração no Getsemane. Nós temos costume de, quando nós adentramos por essa porta, nós colocamos uma máscara. Cultuamos a Deus, dizemos a Deus coisas bonitas. Senhor, eis-me aqui, eu abro mão da minha vida. Senhor, faz de mim o que você quiser. Pai, eu me entrego todinho. Chego ali na porta, tiro, coloco ali a máscara e saio. Quero saber mais de nada. Na terça-feira, quando tiver culto, põe a máscara de novo e cultua a Deus. Rapidinho, irmãos. Abre aí Malaquias, só para você entender uma coisa. Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento. O último livro, desculpa, capítulo. Malaquias 1:10. Acha Mateus aí que fica fácil. Achou Mateus? Folhei atrás, Malaquias. Acha Mateus, que é o livro fácil de encontrar. Folheou para trás, achou Malaquias capítulo 1, verso 10. Olha só o que o texto de Malaquias vai dizer. Capítulo 1, versículo 10. Se você puder, capítulo 1, versículo 10. Meditar nesse texto na sua casa, ou meditar nesse capítulo. Eu fui confrontado. Olha só. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Não levamos uma vida de oração.
não oramos a Deus, não plantamos, aí chega aqui no culto e quer colher. Colher o quê, irmãos? Colher o quê? Sabe por que muitas pessoas, eu estava até conversando com a missionária antes do culto, sabe por que muitas pessoas se frustram? Deposita sua confiança em homem. Por que você acha que tem pessoas que vivem indo igreja em igreja, participando de campanha em campanha, e não recebem? Porque não ora. Não ora, fica dependendo dos outros. A ferida muitas das vezes é aberta em nós. Mas Jesus, Ele quer, irmãos, usar das nossas feridas para nós sararmos outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque tem situação que nós passamos, irmãos, e nós sobrevivemos porque nós temos uma vida de oração com Deus e nós confiamos nele, que nós olhamos para a pessoa que está vivenciando aquela mesma coisa e nós dizemos: olha, você vai passar, porque é Jesus que garante a vitória. Aí você instrui, faz isso, isso, isso e isso, que Deus vai dar vitória. Porque aquela ferida, irmãos, que foi aberta, agora ela está sendo usada para sarar outras feridas. A Bíblia fala que Jesus é aquele que abre a ferida, mas Ele mesmo a fecha. É Ele mesmo que a cura. Eita coisa boa, hein, irmãos. Nós precisamos, irmãos, acordar, porque o Evangelho ele é simples, irmão. A gente que complica. O Evangelho ele é simples. É porque nós nos preocupamos com muitas das vezes as situações que estão ao nosso redor. Muitas das vezes nós fazemos igual Pedro. Ao invés de descansar, esperar no Senhor, quer cortar a orelha, quer disputar, quer lutar, quer falar: não, é a minha vez, eu vou. Mas percebe que o Pedro que não ora, ele corta a orelha. Mas em Atos, o Pedro que agora ora pela descida do Espírito Santo, o Pedro que fica dias orando, horas a fio, rogando, pedindo a Deus. Agora o Pedro que antes cortava a orelha, quando ele vai entrar no templo, tem um homem assentado, paralítico. Pedro, cheio da oração, cheio de Deus, ele olha para aquele paralítico e diz: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Olha a diferença, irmãos, de quem tem uma vida de oração com Deus. Ele enfrenta as adversidades da vida com uma outra atitude, com outro olhar, com outra vontade. Agora, quando eu não tenho, eu quero guerrear com as minhas forças, com as minhas espadas, com o que eu tenho nas mãos, e eu acabo me frustrando e sendo derrotado. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor, igreja. Olha o poder, irmãos, que o Senhor Ele colocou em minha e nas suas mãos. Uma vez, irmãos, eu falei lá na igreja, eu não gosto nem muito de usar esse termo, mas eu disse que algumas vezes a gente tem que ser igual criança mimada. Tudo que acontecer e falar para Deus. Ficar nos pés do Senhor, orando, dizendo: Senhor, me agrediram com palavras, se levantaram contra mim. A irmã está na igreja, Senhor, mas fica com as atitudes. Mas eu estou orando por ela. Mas quando eu não oro, o que eu faço? Vou querer tirar satisfação. Vou chamar um outro irmão e vou falar: olha, fulano de tal tá na igreja, mas é uma bênção. Você viu a saia que ela veio hoje para se mostrar?
Tudo isso no templo do Senhor. Aí o Senhor olha para nós e fala: era melhor deixar as portas fechadas, porque eu não vou receber. Por que os discípulos, aqueles 135 homens, receberam o Espírito Santo? Porque estavam todos orando unanimemente no mesmo propósito. Estavam em comunhão, estavam todos plantando o mesmo desejo e a mesma vontade. Irmãos, quando a igreja se une e diz: vamos plantar o Evangelho de Cristo, quando nós abraçamos esta causa, irmãos, o Senhor, Ele vem, e assim como foi lido, Ele rega, e aí nós começamos a ver, irmão, os frutos do nosso penoso trabalho. Mas isso não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, mas sim para que Cristo seja glorificado. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão, em oração, plantando. Irmãos, para encerrar, tempo de plantar. Quando você planta uma árvore ou uma planta ou alguma coisa, nasce no mesmo dia? Nasce no outro? Tem um tempo, né? Nós vivemos uma geração que quer tudo para ontem. Eu fiz hoje, eu quero receber agora. Eu plantei, eu já quero que seja regado, eu já quero que já floresça, eu já quero comer os frutos, eu já quero... Irmãos, tem um trabalho. Antes de plantar, primeiro eu preciso arar a terra. Primeiro eu vejo se a terra está boa. Depois eu vou lá, abro a terra, coloco a semente, fecho. Vou lá, rego, demora um pouquinho e vai até nascer para dar frutos. E é isso que o Senhor está falando para nós. Nós precisamos, irmãos, temos que deixar, irmãos, essa ansiedade de lado. Plantar e esperar o tempo certo, para que nós possamos colher os frutos. E quando, irmão, nós colhemos os frutos, o fruto é doce, é leve, é suave, porque é Deus quem dá, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Feche seus olhos, eu vou orar por você, irmãos. Glórias a Deus. Assim como o Senhor disse aqui a nós, irmãos, que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele. Mesmo nós sendo feridos, machucados, traídos, amigos, familiares, entes queridos, mas quando nós estamos em comunhão com Deus, em oração, rogando sempre ao Pai, nós usamos daquelas feridas que foram abertas para curar feridas de pessoas a qual nós não os ferimos. Mas o nome de Cristo é glorificado, porque toda honra e toda glória está estabelecida nele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta noite, Pai. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais esta oportunidade e pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Hoje nós sentimos, ó Deus, o carinho de receber de Ti esta palavra, ó Deus, nos exortando e
ensinando a nós, ó Pai amado, como aprender, ó Senhor, a lidar com os dias maus, ó Pai, e o quanto a oração ela é eficaz. Ó Deus, eu te apresento, Senhor, a tua igreja nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o nosso coração nesta noite, Senhor, possa receber, ó Pai amado, aquilo que o Senhor disse a todos nós, ó Pai, que nós não venha ficar somente no nosso ouvir, mas que nós possamos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, orar a Ti, Senhor, constantemente, ó Pai. Senhor, eu profetizo fortalecimento sobre a Tua igreja, Pai. Eu profetizo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, a cura espiritual sobre a Tua igreja, ó Deus. Que todo cansaço e desânimo, ó Pai amado, que tem feito o Teu filho e a Tua filha não orar a Ti, Senhor, que seja lançado fora, ó Pai. Dê a eles, Senhor, dê a nós, ó Pai, estratégia para sairmos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, desse cansaço e desânimo, ó Senhor, para que nós possamos estar mais próximos de Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, nós Te glorificamos nessa hora e Te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor.